tá bom? Então, assim, ela gostava muito de se retirar nesse lugar depois do jantar, e ela gostava de ficar olhando para as estrelas. Então, o tempo todo, ela era uma menina que olhava para o céu. Ela tinha essa conexão com o cosmos, né? E tanto é que o meu primo que me ajudou a fazer o PowerPoint, que eu também não sabia fazer, ele falou, nossa, o que tem a ver, né? Ele já queria entrar direto na ilustração da Joana d'Arc. E aí me ocorreu esse livro que eu li, né? Que é um livro maravilhoso. E por essa conexão dela gostar de olhar para as estrelas, dela ter essa comunhão com o cosmos, né? Eu achei que seria interessante começar com essa imagem. Pode mudar. Olha que interessante. Toda a história da humanidade se construiu aqui. Nós estamos aqui nesse pontinho. Tá dando para ver, né? E essa foto ela foi capturada em 1990, quando a Voyager, né, a sonda, viajou pelo universo, e ela já tinha saído dos Estados Unidos, se eu não me engano, em 76, isso era 1990. Ela já estava viajando no infinito do espaço há muito tempo. E aí o Carl Sagan, que é esse escritor, cientista, astrônomo, curioso, de certa maneira até poeta, ele, sabendo o local exato que a sonda estava e que ela retornaria, ela não retornaria, em algum momento ela explodiria, ela já tinha cumprido a função dela de fotografar o espaço. Então ela não voltaria mais para a Terra. Ele liga para a NASA, porque ele tinha contatos na NASA, e ele fala, por favor, fala para o cara que está operando ali a sonda, vire a sonda, a foto, a câmera, para o planeta Terra, para a gente capturar a Terra. Que é importante a gente ver a Terra nessa distância toda. É uma distância impressionante mesmo. É a Terra vista a partir da órbita de Saturno a cerca de 6 bilhões de quilômetros de distância. E a sonda, o cara dá o comando na sonda, ela vai lá e tira essa foto. E essa foto é ao mesmo tempo muito bela e muito cruel, porque é um tapa na cara da gente que mostra pra gente como a gente é pequeno, como o nosso planeta, que é tão lindo, ele está perdido nessa imensidão do espaço, né? E aí no livro, o Carl Sagan fala, gente, todas as pessoas que você conheceu no mundo, todos os seus amores, todas as suas brigas e raivas e tudo, toda a história do mundo, todas as guerras, todas as conquistas. Professor, a gente que gosta de futebol, todas as Copas do Mundo levantada por alguém, todo mundo que ganhou o Oscar na vida, os atores de cinema, tudo, exatamente tudo, acontece e aconteceu nesse pontinho pálido azul, nessa bolinha. Então eu queria começar assim, dessa maneira mais poética, digamos, celebrando a grandiosidade do espaço e também a nossa grandiosidade de poder entender a nossa pequenez, porque é grande quando a gente entende que a gente é pequeno mesmo. A gente é poeira cósmica. E se analisarem tudo que a gente tem no nosso corpo, todos os elementos que compõem a vida, e nós somos seres aqui biológicos e visíveis, mas tem o ar que a gente respira, que a gente não vê, todos esses elementos visíveis e invisíveis, eles estão no espaço, nas estrelas, nas explosões de estrelas que deram origem à vida, né? Então, eu queria começar com essa celebração da vida. E também eu não sei até que ponto a Joana d'Arc, que era uma menina humilde, camponesa, analfabeta, qual que seria o entendimento dela quando ela olhava para as estrelas? O que ela interpretava? O que ela sentia? Então eu quis começar com essa introdução, que eu acho que é bonita, acho que ela dá um respiro para a gente começar a nossa palestra. Pode mudar. Gente, eu não estou fugindo do tema.
Calma que eu já vou mostrar a Joana d'Arc. Aqui a gente está vendo uma ilustração da Chapeuzinho Vermelho com o lobo. O lobo, na Idade Média, e a Joana d'Arc, ela viveu na Idade Média. O lobo ela era aquele animal que simbolizava o perigo, que simbolizava o mal. Talvez a gente não tenha, hoje aqui, no nosso tempo, um animal que simbolize algo tão forte. Então tudo era o lobo. Quando a mãe da Chapeuzinho Vermelho prepara a cesta dela de piquenique e ela vai viajar pela floresta escura, a mãe dela fala: cuidado com o lobo, cuidado com a escuridão. Então, a Idade Média, existiam duas coisas que pairavam no ar na mente das pessoas que viveram nessa época. O lobo, representando o perigo, o lobo. Porque a gente está vivendo num período feudal, onde a maior parte da população da França, e eu diria até do mundo, era rural. Era rural, eram pequenas vilas ou vilarejos, né? E depois eu vou falar do vilarejo da Joana d'Arc. Então o lobo representava esse bicho perigoso. Pode mudar. Nos Três Porquinhos, que é um outro conto famoso, é o lobo que tenta destruir a casa para pegar os três porquinhos, né? E esses contos infantis, os irmãos Grimm, que era a dupla de irmãos famosa, né? Eles coletaram na Alemanha toda essa tradição oral dos contos de fada, e depois eles escreveram. Por isso que hoje nós temos a obra dos irmãos Grimm, que foi esse estudo que eles fizeram na população rural e campesina. E essas histórias elas iam passando de geração em geração, né? E hoje a gente tem escrita, graças ao trabalho dos irmãos Grimm, que eles eram filólogos, e o estudo deles era esse mesmo, da língua alemã. Então, para mostrar de novo o lobo, né? E uma outra coisa também que era muito falada era: cuidado à noite. Não saia de casa à noite. A noite é perigosa. A noite é misteriosa. Pode ter emboscadas de ladrões. Se a gente voltar 200 anos antes, tem a famosa história do Robin Hood. O Robin Hood era um ladrão que ele ficava na floresta de Sherwood, em Nottingham, pegando as caravanas, as pessoas que passavam lá, pegavam tudo que tinha, e ele tinha até algo nobre, ele dava para os pobres, né? Essa é a lenda do Robin Hood. Então essa coisa do lobo, da noite. Imagine uma reunião dessa aqui sem a luz elétrica. Como seria um bate-papo desse à luz de velas? A luz, ela agregou todo mundo. E hoje a gente está mal acostumado. Hoje a gente aperta um botão, acende a luz. Você vai tomar água, você aperta o botão do filtro, sai a água. Imagine nessa época, na época da Joana d'Arc, a precariedade que era. Então, quando ela olhava para o céu e via as estrelas, ela via as estrelas. É diferente de eu estar na Avenida Paulista, do lado do prédio da Fiesp, todo iluminado, e olhar para a estrela. É bonito, eu também sinto uma emoção. Agora, você imagine aquela escuridão, aquele tempo escuro. O que era você olhar para as estrelas, aquelas bolinhas brilhantes em cima da tua cabeça. Então eu quis dar essa introdução, que eu acho que é importante a gente localizar ela no tempo e no espaço. Pode mudar. Bom, gente, a Guerra dos 100 Anos, que na verdade ela durou 116 anos, no momento que a Joana d'Arc nasceu, e daqui a pouco eu vou mostrar o ano que ela nasceu, a França estava vivendo essa guerra com a Inglaterra. Então, era uma luta entre os dois países, né? Pela conquista do território, sempre tem essa ganância de você querer aumentar o seu território, e pela sucessão do trono. Porque também na época era muito comum um nobre da França se casar com uma nobre da Inglaterra ou com uma nobre da Escócia. Era uma bagunça generalizada. Haja vista que
A Maria Antonieta, ela é austríaca. Ela não é francesa. Isso tempos depois, né? Então existia muito, digamos, essa... É uma palavra feia que eu vou falar. Promiscuidade entre a nobreza. Porque também a riqueza do poder e o status ficavam entre eles. Eles não abriam para os outros, para as pessoas desfavorecidas e tal. Então, a Joana d'Arc, ela nasceu em 1412. Então já vinha vindo a guerra, e a guerra já estava entrando, digamos, na parte final. E a França estava apanhando muito da Inglaterra, porque a Inglaterra, enquanto forças armadas e artilharia, e eles eram feras no arco e flecha, a Inglaterra estava muito à frente. A França talvez tenha sido, se a gente pegar esses países mais nobres e conhecidos da Europa, Portugal, Espanha, Itália, Espanha, né? França. A França foi... A Alemanha, a França foi a que mais demorou para conquistar o seu território em forma definitiva. E depois, porque a França era um lugarejo muito rural, eles não tinham bom gosto nenhum, eles acabaram, entre aspas, importando esse bom gosto da Itália. A Itália, sim. Isso depois, com os Médicis e tal, com essa turma toda de Firenze, a França, ela acabou se inspirando muito na Itália. E depois que veio o Napoleão queria transformar Paris na cidade mais linda do mundo. Ele tinha esse objetivo. E ele saqueou muita coisa. Em frente ao Museu do Louvre, tem um carrossel veneziano que ele roubou. Ele roubou da Itália. Ele roubou de Veneza numa das guerras. É um carrossel lindo que está em cima de um pequeno arco, né? De uma entradinha assim. Então, assim, a França sempre precisando correr atrás mesmo. Mas nesse momento era questão de sobrevivência. A Inglaterra estava ganhando guerra, massacrando mesmo o território. E vou mostrar agora o mapa, para vocês entenderem o mapa da França, gente. A França hoje é isso aqui mesmo, ó. Isso aqui é a França. Tá vendo? Até Calais. Calais é uma cidade portuária, tipo Santos. Tá vendo? Na época da guerra, a França era esse pedaço aqui, em lilás, e a Inglaterra mesmo está aqui, que é a ilha da Britânia, né? Tá aqui. Ela estava conquistando tudo isso aqui, ó. E existia também, por que está Anglo-Borgonha? Porque nessa época existia dentro da França um grupo germânico chamado Bourguignon, é um nome até afrancesado, que eles eram aliados da Inglaterra. Eles não gostavam dos franceses. Então esse grupo dissidente, digamos assim, eles eram pró-Inglaterra e contra a França. Tá vendo? Borgonha, né? Aqui que está sob o domínio da Inglaterra, inclusive Paris. E a França aqui lutando e perdendo território. Só que nessa guerra, na Guerra dos 100 Anos, apareceu um outro grupo aliado da França, que era os Armagnac. O Armagnac é aliado dos franceses. Então, existiam dois grupos dissidentes, né? Dois grupos guerreando lá dentro. O Armagnac pró-França e o Borgonhês, né, pró-Inglaterra. E quando ela nasceu, a Guerra dos 100 Anos já existia há mais ou menos 80 anos. E a França estava sumindo do mapa. Inclusive, no momento dela, quando ela nasce e ela vai ter o chamado divino espiritual para lutar pela França, existia também uma coisa aqui, tá vendo? Aqui seria a parte branca, seria hoje onde está a Bélgica.
é a região de Flandres, onde se fala flamenco, né? Existia também uma disputa entre a França e a Inglaterra pela lã. Flandres tinha uma grande produção de lã, que era muito importante isso. Isso é antes da Revolução Industrial, né? Dos teares e tal. Então também existia isso, mas a Inglaterra queria conquistar, dizimar, espezinhar a França. Só que a França é forte. A França, ela estava protegida pela providência divina. Eu acho que isso é o mais bonito, isso é o que mais me arrebatou quando eu estudei a Joana d'Arc, né? Porque existia, isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas existia no mundo espiritual um grande plano para a França. Um grande plano que chegaria até Allan Kardec, 400 anos depois. Allan Kardec, 1860, né? Então existia um plano divino. Porque a França, como hoje nós falamos aqui que o Brasil é a pátria espiritual, pátria do Evangelho. Às vezes eu, na minha pequenez mesmo, como habitante daquela bolinha azul que eu mostrei, às vezes eu fico tão revoltado, eu como gente, com tanta injustiça, com tanta barbárie, que eu não acredito. Eu falo, não é possível, gente. A gente já deveria estar num estágio avançado. Mas eu sou pequeno demais para entender o grande arquiteto do universo. Eu sou pequeno mesmo. Eu sou. Nós somos. Né? E existia na providência divina um plano que a França ela tinha que sobreviver da Inglaterra. Ela tinha que sair viva dessa luta para nos séculos vindouros e seguintes ter todo um surgimento de escritores, filósofos, pintores, artistas, intelectuais, tudo que a França foi nos séculos seguintes, com o Iluminismo, depois com a Revolução Francesa e os ideais da igualdade, fraternidade, liberdade. Então existia um plano para a França, um plano muito grandioso, que ninguém entendia. Para o cidadão francês daquela época, ele queria expulsar o tirano era a Inglaterra. Ele não queria sofrer. Então existia esse plano em andamento, que a gente vai ver quando a nossa querida Joana d'Arc começa a ter visões de anjos, de arcanjos e de santos. Eles falam, você vai salvar a França. Primo, pode passar, estou falando demais. Aqui é um outro mapa, tá vendo? Para você ver, a França, ela estava sumindo, ó. Aqui é a Normandia, essa parte aqui é a Normandia, onde os americanos desembarcaram para lutar na Segunda Guerra contra os alemães. Era um território muito importante, a Normandia. Para a França também, porque é área portuária, tudo, né? Então aqui é um outro mapa, né? O rei aqui, Carlos VII, que é o rei que a Joana d'Arc vai ajudar, mas eu já vou falar disso daqui a pouquinho. Pode passar. Gente, quando a gente vai estudar qualquer personagem, a gente tem que sempre situar no momento histórico. E a peste negra, ela tinha acontecido, ela foi de 1346 a 1353. Ou seja, a Joana d'Arc nasceu em 1412. A peste negra, ela dizimou 1/3 da população europeia. Então, na época da Guerra dos 100 Anos, na época da Joana d'Arc, existia muita miséria, muita fome. A Europa como um todo, ela estava se recuperando desse baque. Foi tipo a Covid, mas eu não gosto de falar qual foi a mais devastadora. Eu acho feio você comparar tragédias, mas foi algo muito poderoso, muito cruel. Então a população da Europa, ela tinha esse medo, essa ameaça pairava ainda no ar. Era algo muito recente. Quando a Joana d'Arc nasceu. E com certeza, ela sabia de histórias, com certeza. Não existia internet, meios de comunicação,
Mas tinha aquela pessoa que passava no vilarejo dando a notícia. Com certeza, todo mundo sabia. Então a peste negra, ela aconteceu um pouquinho antes do surgimento da Joana d'Arc. Bom, agora vamos entrar na Joana d'Arc, né? Ela aqui é uma foto super bonita aqui dela. Depois eu anotei lá no meu caderninho quem pintou, depois eu passo tudo, eu ponho tudo no grupo. Então ela nasceu no dia 6 de janeiro de 1412 em Dom Remy, que era um vilarejo, até hoje é uma cidade muito pequena. Seus pais, né, filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romé. O seu pai era agricultor e doyen. O que era doyen? Era uma espécie de oficial de polícia, né? E pelo que eu estudei, ele era muito querido na cidade. Ele era uma pessoa muito justa, muito honesta. E ele também tinha um trabalho que era até meio antipático também, que ele era coletor de impostos. Então ele tinha uma função também burocrática ali no vilarejo, né? Tipo um funcionário público, mas também agricultor. Ela teve 4 irmãos, ela era caçula. Então teve o Jaquemin, Pierre, Jean, Catherine. Joana era caçula. O Pierre e o Jean, eles lutaram com ela nas batalhas. Inclusive, o Jean, ele foi capturado, ele foi preso, mas logo depois solto, mas lutaram com elas, né? Ela era analfabeta, e ela tinha uma religiosidade muito grande, e ela era uma pessoa muito boa para as pessoas ao seu redor, para a comunidade, e nessa época também, na Europa, existia muita peregrinação. E ela, quando parava algum peregrino na casa dela, precisando de pouso e de água e de comida, ela cedia a cama dela. Então falava que ela cedia a cama dela para esse peregrino, para essa pessoa que estava precisando de um teto, e ela dormia numa caminha no chão de palha, que ela improvisava. Então era uma pessoa muito nobre, né? E que bom que, pelo menos nessa época, ela teve no caminho dela pessoas boas, né? Porque o mundo também é perigoso desde sempre, viu? O mundo é um mundo com todas as suas vicissitudes e tragédias desde sempre. Pode passar. Gente, a casa onde ela nasceu e cresceu ainda existe. Gente, ela é de 1412 e ela morreu em 1431. Olha quanto tempo atrás, e a casinha dela tá aí. Então era isso aí. Então ela entrava por essa porta, saía por essa porta, olhava a vida. Na foto seguinte, é de outro ângulo a casa. Aqui, tá vendo? Só para a gente ter uma ideia. Provavelmente hoje deve ser um museu, alguma coisa que conte a história dela. Mas, gente, tá lá, existe, né? Aí aquilo que eu já falei, que ela rezava, gostava muito de olhar as estrelas, era prestativa e cedia a sua cama e dormia na caminha de palha improvisada, né? E muitas vezes as amigas e os amigos dela tiravam um sarro, porque ela era muito religiosa, até em excesso, e isso causava um deboche mesmo nas pessoas, deboche. Mas ela sempre muito obstinada na vida dela. Uma pessoa muito boa para a família, muito querida pela família e pelas pessoas ao redor. Gente, aí ela começa a ter visões aos 13 anos. Então ela via, ouvia, e ela falava mesmo com os santos em voz alta, né? E as visões, esses santos, essas aparições, esses espíritos, eram o São Miguel Arcanjo, a Santa Catarina e a Santa Margarida. Tá vendo aqui, gente? Dá para ver aqui? Tem um tipo de um espírito aqui atrás dela, ou um anjo. Ó, ele tá até entregando uma espada para ela. E ela tá no trabalho dela com as ovelhas, ela era uma campesina. Então, ela começa a ter essas visões. E a primeira vez que ela tem a primeira visão, aparece para ela São Miguel Arcanjo. E não aparece à noite, porque a gente tem
eu sou super medroso com tudo, tenho muito medo. Nunca vi nada, nem gostaria de ver, tenho medo. Sou daqueles que às vezes dorme de luz acesa, e sim, eu durmo mesmo. Sou velho, mas eu durmo de luz acesa. Se eu estou com medo, eu durmo de luz acesa. A primeira visão, quando ela vê São Miguel Arcanjo, ela vê ao meio-dia, naquela colina, naquele lugar que ela ia para olhar as estrelas. Ele aparece. É a primeira visão que ela tem. Ela tinha 13 anos. E isso é uma coisa que, no começo, ela não entende. Ela não entende. E também ela não fala para ninguém que ela tem essas visões. Então é um segredo dela, né? Pode mudar. Olha aqui, essa é uma cena bonita, ó. Aqui provavelmente é a Santa Catarina e a Santa Margarida. E ela aqui, tá vendo? Ela tá com o cajadozinho dela pro pastoreio, né? E aqui eu achei bonita essa imagem. Tem uma cor bonita, esse lilás, esse âmbar. É isso. Bom, com quase 17 anos, com 16, quase 17, e eu diria que com 17, essa informação está errada. Porque ela sai 1412, 22, ela sai em 29. Ela já fez 17 anos. Então aqui, esquece isso aqui. Com 17 anos, ela sai de casa. E no dia que ela vai sair de casa, é um domingo, faz muito frio, e ela chega até a beira da cama do pai, se ajoelha e fala: pai, eu estou indo embora. E o pai não gosta, claro, uma filha, uma caçula indo embora assim. Ela fala: eu preciso ajudar a França. Porque ela começa a ter visões com 13 anos. Ela vai embora com 17. Então, esse período são 4 anos, gente. É muita coisa. 4 anos tendo visões, falando, porque ela ouvia, ela via, ouvia, e ela tinha também um dom de prever o futuro, coisas que aconteceriam. E esse dom dela prever o futuro de coisas que aconteceriam foi muito importante nas batalhas que ela teve. Porque no meio da batalha, naquela confusão, ela tinha uma visão do que tinha que ser feito para... Eu já vou falar disso. Aí então, nesse domingo de manhã, no frio, ela vai na cama do pai, ela se despede do pai. Aí ela tem um tio chamado Duran, que ela gosta muito, e esse tio mora numa cidade, num vilarejo que não é o dela. Ela vai até o tio, e provavelmente esse tio já sabia da mediunidade dela, já sabia que ela tinha essas visões de seres angelicais e tal, e ele apoia ela, e ele dá força moral para ela. E aí, num primeiro momento, ela vai para uma cidade chamada Vaucouleurs. Essa cidade era uma cidade que tinha um exército. Dom Remy tá mais ou menos... Ó, tá aqui, Dom Remy, ó. É que tá apagado, tá vendo? Mas ela tem uma trajetória até Chinon. Então ela sai daqui até Chinon, porque ela quer falar com Carlos VII. Aqui estava melhor sentar aqui no... Tem esse pontilhado, que era o caminho dela que eu pesquisei. A distância era 500 quilômetros. São 500 quilômetros a cavalo. Para ela se encontrar com o Carlos VII, que ele era chamado de Delfim. Delfim era aquele monarca que ainda não tinha sido consagrado. Sabatina ela. Ela não conseguiu o passe livre assim, como a gente imagina, como a história é contada. Ela é sabatinada pelo clero, pelo tribunal. E ela conta da mediunidade, das visões, das conversas com Santa Catarina, com São Miguel Arcanjo e com Santa Margarida. Ela conta e dá detalhes, e 3 semanas, muita gente. E ela diz que ela é virgem, né? Porque pucelle, em francês, é donzela que é virgem. Pucelle.
Hoje a cidade de Dom Remy, que a cidade dela é Dom Remy La Pucelle, tem um complemento. A cidade ganhou esse complemento e tal. E aí, aqui eu estava lendo o que eu achei impressionante, para dizer pouco, é que examinaram para ver se ela era virgem mesmo, se não era uma falácia. Então ela foi investigada pelo tribunal para ver mesmo. Porque você imagina o que era isso, né? Você imagina se ela não fosse. Ela seria escorraçada de lá. Existia muito a virgindade, ela estava muito arraigada e muito ligada ao bom comportamento, ao bons modos. E realmente eles comprovam que ela é virgem. E aí ela entra no exército. Ela é aceita no exército. Olha que lindo, gente. Isso aqui é o estandarte que ela mandou fazer. E você vê em muitas imagens que a gente vê da Joana d'Arc, ela sempre está montada num cavalo branco com esse estandarte. Tá vendo? Tá escrito Jesus, Maria, aqui está Jesus, aqui tem 2 anjos, isso aqui é a flor de lis. É o símbolo da França, que é uma bandeira azul com esse símbolo. Por isso que a seleção de futebol da França ela é azul. Não tem azul na bandeira da França. Mas é por causa disso. Porque a flor de lis, ela está numa bandeira azul, né? Então ela pede, ela quer carregar esse estandarte. E segundo testemunha, ela tinha muito mais paixão em levar o estandarte, porque tinha a imagem de Jesus, Maria, do que estar com a espada. É que a espada era uma formalidade, ela está numa batalha. Mas ela tinha paixão pelo estandarte. Então ela carregava com orgulho, né? Então ela é aceita pelo futuro rei, pelo exército. Ele constrói uma armadura para ela. Então ela tem a armadura dela. E o exército parte para o cerco, para Orleans, que era uma cidade muito importante no Vale do Loire. Vale do Loire. E é uma cidade que era muito chave para a França ganhar a guerra. Porque existem especialistas de guerra e de Idade Média e de Joana d'Arc que dizem que se a França perdesse essa batalha de Orleans, provavelmente a França não seria a França. A França, como hoje a gente imagina, com esse território, ela teria talvez uma outra configuração, o mapa seria outro. E essa batalha, ela já vinha durando há 8 meses. Pode mudar. Ela já vinha durando. A França estava apanhando. E estava no momento final. Ou a França ganhava e começava a ganhar a guerra, ou acabava para a França. Calma, você passou aquela lá. Só que antes disso, eu quero contar uma coisa. Joana d'Arc e a espada encontrada. Ela era muito devota de Santa Catarina e ela teve uma visão espiritual de que a espada de Carlos Martel, que era filho de Carlos Magno, Carlos Martel foi o cara, o sujeito, que expulsou os muçulmanos da França. Quando eu digo França, é onde está a França, porque ali eram os francos, ainda a França não tinha esse formato que ela tem hoje, mas ele, o Carlos Martel, ele expulsou os muçulmanos com essa espada. E era uma espada perdida. Era uma espada que ninguém encontrava ela. E aí, ela comenta com o Carlos VII, ela fala, a espada está atrás do altar da igreja de Santa Catarina, que é uma cidade que se chama Santa Catarina de Fierbois, né? A espada está lá, mas como? Carlos VII manda pessoas até essa igreja e a espada é encontrada. A espada estava enterrada há 1000 anos, porque a batalha,
ela foi enterrada em 700. Isso é 1412. Obviamente, uma espada enterrada, ela está suja, enferrujada, ela está em condições deploráveis, né? Trazem a espada para ela. E o que eu vou falar agora é considerado uma intervenção divina, um milagre. Ela pega a espada enferrujada e com um mísero paninho, ela limpa a espada e toda a ferrugem some. 1000 anos enterrado, gente. 1000 anos é muito tempo. São 10 séculos. E isso os estudiosos dizem que é um milagre também. Que como é que com um paninho ela limpou e a espada ficou nova? E aí ela parte para Orleans com essa espada, que é uma espada que diz muito para o povo francês, porque expulsaram os muçulmanos. Não, talvez a França hoje estaria falando árabe, né? Numa sequência. Vai lá. Tomar uma aguinha que eu estou pegando fogo aqui. Vamos lá. Cerco de Orleans, né? Então, essa batalha, ela tinha começado no dia 12 de outubro de 1428 e ela terminou no dia 8 de maio de 1429. A tropa, liderada pela Joana d'Arc, chegou no dia 30 de abril. Então a França estava perdendo essa batalha já há 7 meses. 7, né? 7 meses. Em 8 dias, o jogo virou. A Joana d'Arc, comandando o exército, ganhou a batalha. E esse foi um ponto de virada, porque aquilo que eu falei, Orleans era uma cidade muito poderosa, administrativamente, estrategicamente. Se a França perde ali, provavelmente perde a guerra, os ingleses pegam tudo, e a França hoje, sabe lá Deus o que seria. Né? Então, para vocês terem uma ideia, eu quis colocar, porque vocês veem dos números, você tem a dimensão do poder da guerra. A França tinha 6.400 soldados e mais 300 cidadãos armados. E mais 3.000. Provavelmente essa turma aqui era um voluntário. Era o cara que queria lutar pela França, era um apaixonado pela causa. Né? A Inglaterra, 3.800 ingleses e a facção, os traíras dos Bourguignons, 1.500. Então, era essa a situação. No final de 8 dias de guerra, com a Joana d'Arc liderando, a França teve 2.000 mortos ou feridos, a Inglaterra teve 4.000 mortos ou feridos, é muita coisa se você somar 3.800 com 1.500. Então, praticamente, acabou com Orleans. A França retomou o poder dessa cidade que era tão importante, né? Ó, aqui quando ela chega, né? Ela chega no... e outra coisa que eu achei muito interessante. Daqui a pouco eu vou colocar as batalhas dela. Não foram muitas. A Joana d'Arc lutou 1 ano. A história dela como guerreira foi construída em 1 ano. Eu vou colocar aqui com as datas. Ela não chegava... Existe um estudo de que ela nunca matou ninguém. Ela nunca matou ninguém. O trabalho dela no exército era estratégico. E todo mundo ficava pasmo. Como essa menina do campo, que pastoreia ovelhas, consegue traçar essa estratégia? Né? Era isso que chocava, que chamava atenção. Ela chegava no lugar, primeiro ela conversava. Ela tentava ir no diálogo. E ela chega em Orleans, cidade murada. Como a gente vê hoje, muitas cidades medievais, murada. Ela chegava e falava, explicava. Se não tivesse acordo, consumava-se a batalha. E Orleans, que era uma cidade muito chave, foi tomada pelos franceses de novo.
Os ingleses perderam. Pode ir. Gente, desculpe aqui, o espaçamento ele está muito grudado no outro, mas é para vocês terem a noção. Toda a história da Joana d'Arc como guerreira no fronte, como ela militarmente, durou um ano. Porque teve o cerco de Orleans, em maio de 1429. Aí olha como vem numa sequência. Aí teve a Batalha de Jargeau, 11 e 12 de junho. Olha como vai nessa... A Batalha de Meun-sur-Loire, 15 de junho. De Beaugency, 17. De Patay, 18. Aqui, na Batalha de Patay, os ingleses eram craques no arco e flecha, né? Os arqueiros famosos, a gente ouve em histórias e tal. Os arqueiros foram dizimados aqui. Na Batalha de Patay, acabou com os arqueiros, não teve arqueiro. Foi brutal o ataque da França para retomar a cidade. Aí depois, quando logo em seguida da Batalha de Patay, ela fala com o Carlos VII, que também está ali na batalha, fala, agora a gente tem que ir para Reims, a gente tem que te coroar. Não dá para ficar o trono vago. E ele hesita, porque ele era um cara que também não se decidia. O Carlos VII era uma pessoa muito melancólica, muito solitária, muito diferente. Então você imagine ela, vamos tentar aqui fazer um exercício, ela chegando, não, a gente vai para Reims, é agora. Porque era em Reims que os reis eram coroados. E aí ele consente, eles vão para Reims para ser coroado, né? Só vou falar um pouquinho rapidamente daqui. Aqui, eu não sabia, porque além da coroação propriamente dita, tem é algo, como que é o nome quando a pessoa é ungida? Tem um nome, professor? Sagração. E aqui, conforme a tradição, existe uma ampola. Isso eu não sabia. Uma ampola que ela é guardada. Ela só é usada, esse líquido da ampola, ela só é usada e esse líquido é retirado da ampola para consagrar. Eu não sabia, juro mesmo, não sabia. Eu achei que era só um ritual de uma certa reza e a coroa, não. E aí fala que eles pegaram num lugar muito escondido na catedral, porque isso aqui foi na Catedral de Reims, que é uma das 3 catedrais góticas da França, junto com a Notre Dame. Então é um espetáculo de catedral. A Catedral de Reims existe até hoje. E no determinado momento do ritual, é ungido esse líquido dessa ampola com o sinal da cruz, né? Porque tinha muito a ver quando você consagrava um rei, né? A religião estava muito junto com isso, né? A religião, e no caso aqui, o catolicismo. Então ele foi ungido com esse líquido dessa ampola, que já vinha vindo. Então isso eu fiquei muito impressionado. Ó, julho de 1429. Aí depois aqui, ela está cansada. Voltando para o rei coroado. O pai da Joana d'Arc estava nesse dia que o Carlos VII virou rei. O pai dela estava na catedral. Então ele veio para essa cerimônia. Aí aqui, quando ela encontra o pai, ela quer voltar, ela não quer mais. Ela acha que já deu, que agora a França vai encontrar o caminho dela para as batalhas e a França vai saber lidar contra a Inglaterra. E aí, ela por um momento, ela quer ir, ela quer voltar para o pai dela, ela fala que ela está com saudades da casinha dela, ela está com saudades da cama dela, da vida dela, da cidadezinha dela. E aí ela tem uma outra visão, ela tem uma visão de uma das santas, que agora eu não me recordo, que ela fala, não, o seu trabalho ainda não acabou, está acabando, você vai se libertar, mas espera. Ela, na ingenuidade dela, ela achou que o libertar seria uma libertação assim, eu vou para mais algumas batalhas,
e eu volto para minha vida humana, física, não. Existia algo por trás dessa frase. A libertação, ela jamais teria mais em vida. Ela teria, sim, uma morte trágica, né? E o mais interessante, que eu ainda não falei, eu preciso falar, senão eu acabo esquecendo, antes dela nascer, existia um folclore que falava que a França seria salva por uma donzela. Sabe o folclore? Sabe que a gente acha que é lenda urbana? Existia isso, ó, a França vai ser salva por uma donzela, por uma garota. E todo mundo ria, e todo mundo debochava. E voltando para Chinon, que quando ela vai atrás do Carlos VII, uma pitonisa, uma mística, uma cartomante, chega e fala, ela chegou. Ela é ela. Uma pessoa mística, uma cartomante, talvez, uma quiromante, alguém ligado ao misticismo, é ela. Essa cantoria, esse folclore, essa musiquinha que fala que a França vai ser salva, não, uma donzela, os beberrões do exército, você acha? Naquela época. E quando ela chega em Chinon, essa mística fala, é ela, essa é a donzela que vai salvar a França. Então, isso, ainda bem que eu me lembrei. Que se eu voltasse para casa sem falar isso para vocês, eu me sentiria frustrado. Quer dizer, espaço, eu estou sem cola. Estou sem a cola aqui, porque acho que a cola me atrapalharia. Bom, aí ela quer voltar, porque ela se reencontra com o pai, e ela tem essa visão, e fala, não acabou, está acabando, mas calma, falta pouco, mas falta pouco. Então, vou lutar mais algumas e volto para casa. Aí ela vai para o cerco de Paris, porque Paris estava tomada pelos ingleses. E Paris era um lugar muito importante. E eles fracassam. Eles não conseguem ganhar. E para piorar, ela é ferida na perna com uma flecha. Algum arqueiro dá a flechada nela. Então ela tem um problema na perna. Isso em setembro de 1429. Aí existe um lapso do tempo. Provavelmente ela se recupera, não tem mais luta. E aí tem o cerco de Compiègne, que é uma cidade também do Vale do Loire. E nessa cidade, numa ponte, fazem a emboscada com ela, os Bourguignons, que era esse grupo dissidente pró-Inglaterra. Pegam ela. E aí, ela é vendida aos ingleses por 10 mil libras. Que hoje seria até um dinheiro considerado. É que na época eu também não sei, né, o valor. E uma das coisas que a Joana d'Arc ela sempre falava, é que ela falava assim, gente, eu aceito tudo nessa vida, eu só não quero ser traída. Ela tinha essa coisa da traição, que depois a gente vai falar, né, que é o mesmo espírito do Judas Iscariote e tal. E ela falou isso várias vezes, eu só não quero ser traída. E ela foi traída. E ela foi pega numa emboscada e ela foi vendida para os ingleses. Então isso é maio de 1430. Tá. Maio de 1430, né? Tinha um bispo, que é esse cara, Pierre Cochon. Ele era aliado dos ingleses. Ele era francês, mas ele era pró a Inglaterra. E ele é uma pessoa decisiva para o final trágico que ela teve. Porque ele achava que ela era bruxa mesmo, que ela era feiticeira, e tinha uma outra coisa. Na época, pegou muito mal, ela ter um corte masculino. E aí eu fui pesquisar, por que ela tinha o cabelo curto? O cabelo curto ela já cortou quando ela está indo para Chinon, naquela pequena escolta. Porque ela falou que passaria, para quem a olhasse, uma certa força, tipo, não é uma mulher de cabelo comprido, é uma mulher de cabelo curto, que isso era uma coisa muito incomum na época, né? E que era por isso que ela... E também porque ela queria ganhar
ela queria ganhar o respeito do pessoal do exército. Então ela, com cabelo curto, ela meio que se assemelhava aos outros do exército. Todo mundo tinha cabelo curto. Então, por isso do corte. Mas isso foi usado não só como uma maledicência. Isso foi usado como algo que seria uma heresia. Mas como? Essa mulher com vestes masculinas, e mesmo ela, quando ela é presa, então ela fica, ela fica 1 ano presa. Porque ela vai para a fogueira no dia 30 de maio de exatamente quase 1 ano, de 1431. E mesmo no cárcere, quando ela era refém dos ingleses, ela continuou cortando o cabelo. E aí ela explica, tem uma explicação que fala que ela se sentia... Ela estava numa prisão com outros prisioneiros, e o cabelo curto impunha respeito perante os outros. Então, por isso que ela continua com o cabelo curto. Mas isso era um assombro para a época. E isso foi usado. E esse bispo, Pierre Cochon, ele era muito cruel, ele queria um fim, ele era muito favorável aos ingleses, né? E aí o que acontece? Durante esse tempo, que demora 1 ano que ela é presa, 1 ano, ela é submetida também a um tribunal. É um tribunal, olha que interessante, composto por membros corruptos do clero e professores da Universidade de Paris. Ou seja, essa gente aqui, os professores da Universidade de Paris, eles eram inacreditavelmente a favor dos ingleses, né? E aqui um tribunal de gente corrupta. Um tribunal de gente corrupta. Então, ela basicamente ela fica presa em Rouen. Rouen é uma cidade da Normandia, que naquela época era dos ingleses, né? Mas tem muitos momentos, ou alguns momentos, que ela sai de Rouen para se submeter a uma investigação de tribunais religiosos, de clérigos totalmente com muito rancor no coração, gente da Inglaterra, né, com clero, se não fosse da Inglaterra, era pró-causa inglesa. Então ela é muito sabatinada, mas ela fica, a maior parte desse ano que ela fica presa, ela fica em Rouen. E aí, depois de 1 ano, de muita apreciação, e ela sendo tratada, porque para o francês, ela era a salvadora, a mística que salvou. Para os ingleses, ela era a bruxa, ela era feiticeira, ela era considerada herege, então cada um tem o seu ponto de vista nessa história. Obviamente, e quando ela é presa, acontece uma outra traição. O Carlos VII, que é o cara que ela ajudou, que ele foi coroado, que ela acompanhou ele até a catedral, ele lavou as mãos, ele não quis mais saber dela. Porque ele não queria estar associado a ela. Mas ele só conseguiu o trono por causa dela. Mas ele não queria, porque nessa época já existia um clamor popular com ela. E ele deixou quieto, ele não agiu. Ela definhou lá na prisão dos ingleses, em Rouen, até que ela foi condenada à fogueira. Aí tem mais uma, Luca? No dia 30 de maio de 1431, então ela ficou 1 ano presa. Então, assim, só para simplificar, ela lutou durante 1 ano, as batalhas, e ela ficou presa 1 ano, na mão dos ingleses, né? E ela é levada, no dia da fogueira, ela tá com vestido branco. Vestido branco. Levam ela até a praça do Velho Mercado, em Rouen, no dia 30 de maio de 1431, ela tinha 19 anos. Quando ela já está amarrada, ela falava muito a palavra Jesus, Jesus. Ela falava muito essa palavra Jesus nos últimos momentos dela. E quando ela já está amarrada na iminência de ser queimada, ela pede, ela quer ver uma cruz, ela pede uma cruz. E tem um soldado inglês que tem uma compaixão, que pega uma cruz e mostra, e segura a cruz perante ela. E nesse momento também eu pesquisei, ela, em um primeiro momento, claro, ela estava com muito medo, mas nesse momento que antecede os momentos finais,
existe uma intervenção divina. Que os anjos, que acontece um arrebatamento, eu não saberia a palavra. Acontece algo místico, que talvez ninguém viu, mas ela viu e sentiu, que esses anjos celestiais, a providência divina, acalma ela. Você imagina, você tá para ser queimada ali, o desespero, então ela tem uma certa paz ali, ela se conforma, porque tem essa providência divina agindo no momento, poucos momentos antes, né? E ela dizia, Jesus, 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 e ela é queimada. O coração dela ficou intacto. O coração dela não queimou. Ela queimou. E aí, os ingleses temiam que se enterrassem essas cinzas em algum lugar, ela ia ter uma comoção no país, ia ter gente peregrinando para visitar o local onde ela ia estar enterrada, as cinzas iam estar. Então, o que a Inglaterra fez? Levou as cinzas para o Rio Sena, em Paris, jogou tudo lá, para evitar, para ela não ter para ela não ficar num local que serviria de adoração dos católicos franceses. Então jogaram as cinzas no Rio Sena. E assim foi, e assim passou. Pouco tempo depois, houve uma revelação, ai, meu Deus, como é que eu falo? De que ela não merecia ter esse fim. Que ela não era bruxa, ela não era feiticeira. Então, fizeram meia-culpa. Fizeram meia-culpa de que erramos. Não era para ela ter esse fim. Né? Então teve isso. Aí, gente, olha quanto tempo. Só em 1909, ela morreu em 1431. Ela foi beatificada e ela virou santa em 1920. E a data da morte dela, que é dia 30 de maio de 1431, 30 de maio é a festa da padroeira da França, é a festa da Joana d'Arc, como a nossa, da Nossa Senhora, é dia 12 de outubro. Então, ela demorou muito para ela virar santa, para ela ser canonizada e tal. Mais uma, né? Já estamos terminando, tá, gente? Bom, é isso aí. Falando aqui sobre o misticismo dela, sobre a providência divina, que isso aqui nos interessa. A gente está numa casa espírita. Não sou eu que estou falando, mas pessoas como Divaldo Franco, Chico Xavier, gente muito poderosa no espiritismo, estudiosa, dizem que é o mesmo espírito. O Judas Iscariotes e Joana d'Arc, né? É o mesmo espírito. E também teve a questão da traição. Existem pontos em comum entre a trajetória do Judas e da Joana d'Arc, né? E essa providência divina, ela tinha que agir. Ela tinha que agir. Porque, vamos dizer de uma maneira bem clara, a bola da vez, nos séculos que se seguiram após a Idade Média, era a França. Era a França. Com seus intelectuais, escritores, pintores, filósofos, a Revolução Francesa, com seus ideais. Então existia esse plano mesmo, esse plano espiritual, aquilo que eu falei no começo, como a gente fala, né, que o Brasil é a pátria do evangelho, né? Por mais que às vezes eu fico incrédulo mesmo, com tanta barbárie ao meu redor, ao nosso redor, mas que existe um plano divino, que a gente não sabe mesmo, a gente é pequeno demais, né? E é isso. E também eu pesquisei muito no livro, no grande livro do Leon Denis, que é um livro fantástico, que é Joana d'Arc Médium, é o nome do livro. E nesse plano da providência divina, que chegaria até Allan Kardec 400 anos depois da morte dela, caso Allan Kardec não prosseguisse, porque a gente tem o livre-arbítrio de
de ir para onde a gente quer, para escolher o que a gente quer. Seria o Leon Denis. O Leon Denis seria, digamos, caso o Kardec não quisesse, o homem que codificaria, né, o espiritismo. Então, gente, é isso, é impressionante. Ah, e outra coisa, esse espírito não reencarnou mais. O espírito, que é o mesmo do Judas e da Joana, não se tem notícia. Gente, 1431, né? Então, demorou do espírito do Judas para a Joana 1400 anos, né? 1400 anos. Olha como foram 14 séculos para ele voltar, né? Eu não sei, professor, se existe relatos que o espírito do Judas reencarnou antes da Joana. Eu acho que não. Mas olha como às vezes demora, como não é uma coisa imediata. Só para terminar, existe um diz que me diz no espiritismo que o Chico Buarque é nascido em 1944. Dizem que o espírito do Chico é o mesmo do Noel Rosa. O Noel Rosa morreu de tuberculose em 1926. O Chico nasceu em 1944, ou seja, é muito perto. Mas analisando a obra, porque o Noel Rosa era um cronista da boemia, do Rio de Janeiro, o homem do botequim, o homem dos amores impossíveis, da dor de cotovelo, que a Aracide Almeida tão bem interpretou a obra do Noel. Dizem que existe uma semelhança que pode ser. Eu acredito que não, porque está muito perto. 1926 para 1944, acho que seria muito perto para existir o espírito reencarnar tão rápido assim, não sei. Também não sei. Sou pequeno e eu moro naquela bolinha azul do começo. Não sei, é melhor não saber. Mas, gente, é isso aí. Assim termina a minha palestra. Eu queria dedicar essa minha palestra para duas pessoas muito queridas, né? O meu avô, pai da minha mãe, hoje faria aniversário. Ele já morreu há muito tempo. Ele era um homem de 1909. Ele nasceu quando a Joana d'Arc foi beatificada, meu avô. Ele morreu em 84, pai da minha mãe. Então, hoje é aniversário dele, gostaria de dedicar. E gostaria de dedicar a um amigo que partiu no sábado, amigo meu, do Zoélio, que é o senhor Carlos, que a gente estava brincando no campeonato de futebol de botão no Vila Souza. Ele caiu morto, infartado. Ele teve um infarto fulminante na nossa frente, né, Zoélio? Foi chocante demais. Ele era de Santo André. Ele caiu morto ali, a gente não conseguiu, né? Corremos, tentamos. Então gostaria de dedicar esse momento tão bonito que eu estou com os amigos aqui na casa, para o meu avô e para o senhor Carlos, que era o nosso amigo. É isso, gente. Obrigado. Suado.